Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Rodolfo Romão, mais uma vez, apresentando mais um HeroCast. E hoje eu trouxe para conversar com vocês a Rosana. Oi, Rosana, tudo bom? Rosana Vasques? Oi, tudo bom, Rodolfo? Tudo jóia, por aqui tá tudo ótimo. Aqui são 9 horas da noite. E aqui é 6 horas da tarde. Mas tá noite já, vai chuvarada, tempo horrível. Mas daqui a pouco você explica pra galera, porque ninguém deve estar entendendo nada. A diferença de horário aí, porque eu nem falei nada, então acaba sendo uma surpresa aí para todo mundo. Mas então, a Rosana está aqui porque eu acho a história da Rosana muito interessante. Eu conheço ela já há algum tempo, então eu admiro ela já há algum tempo pelas atitudes que ela tem, pelo que ela faz. Eu sempre achei ela muito interessante, então eu convidei ela aqui para falar um pouquinho aqui para a gente sobre a história dela. Seja desde o início, eu conheço ela já há alguns anos, né, Rô? Como é que é? De muitos carnavais, né? Literalmente. Literalmente, de muitos carnavais. E eu conheço também algumas amigos dela, irmão, enfim. E aí eu trouxe ela aqui agora para contar um pouquinho da história dela pra gente. E assim, antes de eu falar o que é, né, que você já deve estar começando a ficar curioso aí, eu queria que a Rosana, você mesmo se apresente, por favor. Pode falar de onde que você é, aonde você está, o que você formou. Fala um pouquinho sobre você, em geral, assim. Aí depois a gente começa as perguntas mais para a área de empreendedorismo e para a gente conversar um pouco mais sobre a sua vida. Eu não tinha pensado ainda na apresentação, mas enfim, eu sou a Rosana de Lemos Vasques, eu sou gaúcha de Porto Alegre, né? No último ano morei em Florianópolis, em Santa Catarina, sou bibliotecária, coordenei os sistemas de bibliotecas públicas do estado do Rio Grande do Sul nos últimos 3 anos, e quer dizer, no último ano eu passei um tempo em Floripa, repensando a minha vida, como eu falei já para ti, tirando umas férias da minha própria vida, mas não totalmente, porque eu continuei estudando, continuei fazendo várias atividades também, mas assim, eu deixei de ser um pouco quem eu era, e fiquei me observando de longe, digamos assim, para saber qual seria o próximo passo. Deu um tempo ali para você mesmo pensar sobre sua vida e traçar seus rumos, para seguir um novo rumo. É exatamente sobre isso que eu quero falar, que eu quero que você comece a contar a sua história. Tá. Eu sei que você, assim, eu te acompanho já há algum tempo e, assim, sempre vejo você fazendo o que você ama, o que você gosta de fazer. Eu lembro que você publicava algumas coisas, eu te acompanho ali pelo Facebook, pelo Instagram, e, assim, eu sempre via você como coordenadora, você coordenava o pessoal, né? E assim, eu sempre achei você muito empreendedora, assim, porque o empreendedorismo ele não necessariamente é para uma pessoa que é empresário, ou uma pessoa que é da área de concurso pode empreender, né? Empreender é você correr atrás dos seus sonhos, né? Então, assim, e eu vejo que você, no que você faz, você amava, assim, e isso me chamava muita atenção. E assim, eu quero saber de você, quando que esse negócio de tão empreendedor, dessa garra que você tem para conquistar seus objetivos, onde que ele surgiu? Surgiu quando você era criança? Surgiu com um amigo? Surgiu quando você era adolescente? Eu quero que você comece a contar um pouquinho a sua história desde o início, para depois a gente chegar aqui, onde a gente vai começar a falar. Na verdade, essa questão de amar o que faz, eu acho que é a coisa mais importante, né? Já que tu tocou nesse assunto, porque assim, eu já ouvi pessoas dizer assim, um defeito que a fulana tem é porque ela só faz o que ela gosta. Para algumas pessoas isso pode ser um defeito, mas eu acho que, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade que eu tenho, mas eu não consigo fazer aquilo que eu não gosto, e aquilo que eu não vejo um sentido e que eu não acredito. Eu só consigo fazer coisas que eu vejo que aquela coisa, ela tem um impacto, não para mim, talvez, mas para outras pessoas, ou eu preciso gostar daquilo que eu... E, bom, aí tu quer que eu comece a contar desde quando eu era criança, né? Isso, desde que você era bem pequenininha aí, quando você começou aí a trabalhar. Bom, quando eu era bem pequena, uma das coisas assim que eu me lembro que me contavam de mim, né? E algumas pequenas coisas eu me lembro. Eu gostava muito de fugir de casa. Não podia deixar o portão aberto, que eu fugia.
às vezes me achavam em cima da casa, eu era muito curiosa, subia em tudo. A vizinhança... Então você já estava correndo atrás de tudo, curiosa, queria saber de tudo. Querendo conhecer a vizinhança, querendo conhecer as ruas, e assim, e sempre gostei muito de pessoas, né? Quando as pessoas passavam na frente da minha casa, eu perguntava, onde é que tu vai? Tu tem filho? O que é isso que tu tá levando aí na tua mão? Sabe? Você abordava as pessoas assim no meio da rua. Eu queria conhecer todo mundo, e assim era no colégio, né? Eu sempre fui uma péssima aluna, nunca fui boa aluna, mas eu era aquela pessoa que ia pro colégio para fazer a social. Eu não gostava de estudar, embora eu sempre tivesse... Eu tirava notas boas. Porque o que eu fazia? Eu estudava em casa. Eu gostava de estudar em casa, eu gostava de estudar sozinha. Acho que o colégio, talvez, ele tinha tanta coisa que me chamava mais atenção do que a aula em si, que eu queria conversar com um colega, eu queria saber da vida do colega, eu queria saber da vida do professor, eu queria contar o meu cotidiano, contava coisas que... Eu estudava nas mesmas escolas que a minha mãe dava aula. Nessa época você já era líder, assim, do seu grupo? Você já juntava a galera? Você gostava de fazer isso? Sim. Ou você era mais da bagunça mesmo? Era meio que descontrolado o mundo e ainda estava em desordem? Eu sempre fui assim, de motivar as pessoas, de coordenar as pessoas, de ser líder, de tipo, vamos fazer tal coisa, vamos. Na minha rua, eu sempre gostei de vender coisa, né? Eu vendia muita coisa, assim. Aí tinha uma semana que era a pipoca. Você vendia as coisas. O que você vendia? Me fala aí. A primeira coisa que eu história que eu quero saber. Pipoca? Aí eu tinha umas amigas, se elas verem isso, elas vão lembrar. Aí eu sempre fui botar muita pilha na galera. Tipo, eu tinha uma ideia maluca, aí eu fazia as pessoas, eu convencia as pessoas de fazerem aquilo. Aí eu inventei que queria vender pipoca na rua, e aí eu chamei mais umas amigas minhas, e aí a gente fazia pipoca, porque aí eu aprendi a fazer pipoca, e eu sempre tive uma coisa assim, muito de compartilhar aquilo que eu aprendi. Se eu sabia fazer pipoca, todo mundo tinha que... Eu queria ensinar para todo mundo como fazer pipoca. Se eu sabia fazer um negócio que eu aprendi lá no colégio, tipo um cartão, que foi uma coisa que eu vendi também. Cartão de papel vegetal. Eu queria que todo mundo aprendesse a fazer também e que todo mundo vendesse também. Tudo que eu fazia para mim, eu queria que os outros fizessem também. Caramba, eu acho que era eu muito devia ter aprendido mais com você antes de botar meu primeiro negócio. Aí a pipoca foi a primeira coisa, eu me lembro que a gente vendia pipoca, e aí eu me lembro que as pessoas compravam, acho que até assim, porque era criança vendendo, a gente fazia o saquinho da pipoca de papel, como é que é o nome daquilo? Grampeador, fechava com grampeador. Vocês faziam grampeador. Não, é legal, vocês criavam do zero, que isso, muito bom. Aí, assim, foi as primeiras coisas que eu fiz. Fora isso, quando eu tinha uns 12 anos, eu vendi crepe na praia, que a minha tia tinha um crepe. Aí eu e as minhas primas vendíamos crepe. Aí teve um outro ano que eu vendi cabide, eu e a minha outra prima também. Isso para você tá me soando mais como uma diversão do que como um trabalho de verdade. Eu nunca vi o trabalho, na verdade, como um trabalho, assim, tipo um trabalho no sentido de dar trabalho, sabe? Para mim, o trabalho tem que ser uma coisa, assim, divertida, né? Tipo, a biblioteca que marcou muito a minha vida era uma biblioteca infantil que eu ia muito e que eu tive o prazer depois de fazer estágio, que é a Biblioteca Lucília Missem, lá em Porto Alegre, uma biblioteca especializada em crianças. Você lembra dessa biblioteca? Você tinha quantos anos, assim, quando você, tipo assim, começou a ver essa biblioteca? Caramba, que coisa interessante, porque eu acho que você começou a seguir, né, a sua vida ali, o que você achou que era que ia fazer a diferença na sua vida nesse momento, né, que você descobriu essa biblioteca e achou lá um lugar fenomenal, maravilhoso. Assim. Na verdade, assim, teve duas bibliotecas que marcaram muito, assim, a minha vida, que acho que foram as bibliotecas que fizeram com que despertassem, né, esse sonho de ser bibliotecária. E, assim, a Biblioteca Lucília Missem que eu estava falando, a minha mãe, ela ia para o centro pagar as contas, dar as voltas dela, e ela me deixava lá nessa biblioteca. E essa biblioteca era muito legal, porque a gente conhecia várias crianças que sempre iam lá, ela ficava no centro de Porto Alegre, e ela tinha um monte de livros legais, livros do Ziraldo, Mário Quintana, que eram, assim, os meus escritores preferidos na infância. Até hoje eu sei de cor, assim, alguns livros. Nossa, que legal! Meu Deus, eu era um adolescente muito rebelde. Aí, essa foi a primeira biblioteca que marcou minha vida, que era infantil, né?
Aí depois teve uma outra biblioteca, que era a Biblioteca do Cultural. Era um curso de inglês, que a minha irmã, que já faleceu, ela fazia inglês lá. E eu fazia curso de teatro e balé num negócio que era na frente, era da Livraria Sulina. O curso ficava dentro da livraria. E aí eu saía de lá e tinha que esperar a minha irmã na biblioteca. A minha mãe, assim, era bem estrategista, ela sempre, né, me colocava, foi a grande pessoa que influenciou, eu acho, esse gosto pelos livros, né, pela leitura. Os meus pais sempre foram, na verdade, assim, muito de ouvir... Meu pai muito da música, a minha mãe muito de livros. E então, essa biblioteca do Cultural, para mim era um universo maravilhoso, porque tinha um monte de livro em inglês, que eu achava o máximo, tinha livros de outras línguas, que eu nem entendia nada, né? Mas eu adorava ficar folheando. Eu achei que você já estava falando, eu falei, caramba, você tinha quantos anos nessa época? Essa época eu já tinha uns 8, 10 anos. Foi durante uns 2 anos, entre os 8 e 10 anos que eu fiquei frequentando. E para mim o melhor momento, acho que era quando eu saía da aula de balé e ia para a biblioteca. E eu achava... Desculpa, mas para uma criança normal seria a hora de balé seria melhor. Eu não era uma criança muito normal, não. Também não sou um adulto também muito não estou querendo dizer isso. Então, e essa biblioteca, ela tinha uma senhorinha que eu ficava olhando tudo que ela fazia. Eu gostava de ir para a biblioteca também para ficar observando ela, porque eu achava que ela trabalhava no lugar mais incrível do mundo. E eu pensava assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, eu quero trabalhar num lugar assim. Bibliotecária. Eu acho que ela era, eu não sei se ela era atendente da biblioteca ou se ela era bibliotecária mesmo, porque ela ficava no balcão, assim, redondo, atendendo todo mundo. Eu achava aquele ambiente, assim, né, as pessoas iam lá, ficavam lendo. Eu achava o máximo aquilo, sabe? E aí eu chegava em casa e brincava de biblioteca. Aí eu pegava os gibis, que a gente tinha muito gibi em casa, aí fazia aquele bolsinho que tem os livros de empréstimo, que coloca a data, que a pessoa tem que devolver o livro. Eu tinha um livro lá que eu botava a entrada e a saída dos livros. Então, assim, eu brincava de biblioteca. Gostava de brincar que eu era biblioteca, desde criança. Que bacana. Aí nessa época, vamos para a parte mais da faculdade. Quando você entrou na faculdade, me fala como é que foi. Você já entrou na biblioteconomia direto? Você foi para outra coisa? Me conta um pouquinho sobre essa parte da sua vida. Bibliotecária, ele foi esquecido por um tempo, né? O que aconteceu? É interessante, né? É interessante quando a gente entra na rotina, e isso acontece muito com todas as pessoas. Quando a pessoa entra na rotina, ela acaba esquecendo um pouco os sonhos dela. Porque às vezes ela tem que trabalhar para ganhar um dinheiro, para, sei lá, ou pagar a faculdade, ou para poder sobreviver mesmo. E aí ela acaba se saindo do foco dela, né? Se o meu sonho, sei lá, por exemplo, meu sonho é fazer engenharia, por exemplo. E aí fazer uma engenharia civil, e aí você está trabalhando ali, você acaba esquecendo um pouco o sonho, ou se você tem um sonho de mudar de emprego, como você está trabalhando ali, ganhando dinheiro, ficou com medo, você acaba desfocando ali do seu sonho mesmo, né? E isso é muito normal nas pessoas, né? Com todo mundo que eu converso, todo mundo tem esse mesmo problema, que o seu sonho sempre fica adormecido ali por um tempo e tal. Existem até algumas maneiras da gente tentar burlar isso, mas eu conto isso depois. Vai lá, continua essa história. Bom, aí eu fui fazer o 2º grau técnica em nutrição, que era uma coisa que eu achava legal, gostava de alimentos, achava interessante, sei lá, achei super interessante, achei que eu queria ser técnica em nutrição. Aí fiz o 2º grau, e quando eu saí do 2º grau, eu pensei, bom, agora é a hora de decidir o que eu vou fazer. Aí eu queria fazer nutrição. Mas, na época, eu pensei também no retorno financeiro. Achei que nutrição não dava um retorno financeiro legal, porque como eu fiz estágio durante todo esse tempo que eu era técnica em nutrição em hospital, eu conheci muita nutricionista que não ganhava bem. Embora eu tinha achado o curso super legal, curso de nutrição, eu acho que as informações assim, que eu tinha lá eram muito legais e faziam bastante sentido para mim.
sabe? Porque eram coisas práticas que eu consegui aplicar, os lugares que eu trabalhei foram super interessantes, trabalhei em todos os setores do hospital de clínicas, trabalhei na Santa Casa, Nossa, passei pela produção do hospital, lactário, Instituto do Câncer Infantil, sabe? Várias realidades diferentes que eu achei super importante para depois tu saber até qual é a área que tu gostaria de atuar. Apesar de ter achado o curso legal, gostar de nutrição, até hoje eu acho que eu faria um curso de nutrição, mas na época eu pensei no retorno financeiro. Sempre, desde criança, eu pensei muito em dinheiro, assim, em ganhar dinheiro, em trabalhar para ganhar dinheiro, sempre gostei, sabe, de fazer, produzir alguma coisa que me dê um retorno financeiro. Sempre gostei disso. Mas é interessante. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu achava a ideia. Antes de eu formar, eu trabalhava numa fábrica de software. Então, eu achava que eu aplicar os meus conhecimentos em algum lugar e eu receber por isso, era a maior recompensa que eu poderia ter, sabe? Porque eu estava implementando a minha criatividade e alguém estava me pagando por isso. E eu achava isso uma coisa tão poderosa de alguém estar me reconhecendo. Eu achava isso um reconhecimento muito grande, né? Caramba! Quando eu entrei na fábrica de software, eu falei, cara, eu não acredito que eu consegui, porque era um dos meus sonhos. Eu queria entrar e trabalhar na fábrica de software. E aí tu ainda ganhar por aquilo, aquela coisa que tu faria até de graça, não é? Exatamente, porque era um sonho seu. Então, se alguém te pagasse para fazer aquilo, eu achava que, quando combinava a sua criatividade aqui, profissional, né, e alguém te pagava para você pensar e executar alguma coisa e implementar, transformar isso em algo concreto, parecia que era uma realização de um sonho, assim. Então, isso para mim também era muito forte, esse negócio. Quando a gente juntava o dinheiro com... E aí tu vai lá, compra uma coisa que tu quer, né? Que tu não precisa pedir pro teu pai, pra tua mãe, pra ninguém. É muito legal. Isso é revolucionário, assim, porque foi a primeira vez que você queria fazer para você aquilo ali. Caraca, eu tô fazendo o que eu sempre quis. Eu realizei o sonho. Show de bola, é muito legal. Aí eu fui fazer, então, aí eu escolhi, o que eu vou fazer? Aí eu fui fazer química. Fui fazer química industrial. Que massa! Olha só que coisa, né? Porque era a coisa que eu mais gostava na nutrição, era as aulas de química orgânica, eu achava o máximo e, sei lá, era o que eu mais gostava na época. Quando eu fui pensar o que eu vou fazer, eu vou fazer química. Bom, aí fiz o primeiro semestre de química, legal, adorava as aulas de laboratório, destilava várias coisas, fazia aqueles cálculos estequiométricos, isso aí tu corta. Porque eu não lembro o nome do cálculo. Essa parte que é legal. Essa parte do cálculo esquiométrico, só corta isso, porque eu não sei falar mais o nome da coisa. Eu também não lembro. Não, vai ficar chato aí, não coloca essa parte. Bom, enfim. Vai lá, continua. Bom, mas aí eu adorava a aula de laboratório, era o máximo. Só que aí quando começou assim a ter muita aula de cálculo mesmo, aula de cálculo eu achava muito chato, muito chato. Eu tinha dificuldade com cálculo, porque eu nunca gostei de matemática. Então era uma coisa assim que eu tinha que estudar muito e tirava nota baixa. E aquilo para mim era uma coisa horrorosa, porque eu Você nunca gosta, né, de tirar nota ruim. Não, era horroroso, para mim era uma frustração, né? Mas e quando que a biblioteconomia entrou na sua vida? Então, aí entrou na minha vida porque eu comecei a não gostar da faculdade de Química, a partir do segundo semestre eu já não estava gostando muito. Entendi. E aí eu resolvi fazer biblioteconomia pelo seguinte, comecei a pensar, né, o que eu vou fazer agora? Nossa, não estou gostando. Sempre com os livrão desse tamanho, estudando, lendo apostila, e aquilo lá não estava sendo legal, sabe? Não estava curtindo, não estava me divertindo com aquilo. Aí pensei, tem a biblioteconomia, né? Aí peguei aqueles guias que tem dos cursos, biblioteconomia. Aí fui ver tudo que o bibliotecário fazia, tá? Que legal, esse curso deve ser legal mesmo. Mas será? Como é que é? Será que dá dinheiro? Já comecei a pensar lá nos números, né? Aí na época, eu fui fazer cursinho, né, para fazer biblioteconomia. O que aconteceu? Eu decidi. Aí, as pessoas com quem eu falei me falaram bem sobre aquilo que eu decidi. Então, eu pensei, isso mesmo, confirmaram.
sabe? Eu acho que quando a gente está assim, quando a gente quer uma coisa e a gente está sintonizado com o universo, com as pessoas, as respostas acabam vindo pra gente, né? Seja por meio de uma pessoa, uma coisa que tu lê. E aí, no fim, eu acabei sabendo muita coisa positiva a respeito do curso. Isso aí mesmo que eu vou fazer, fui lá, fiz vestibular, passei. E aí, no primeiro semestre, eu já comecei a fazer estágio voluntário na biblioteca pública. Adorei. No primeiro semestre você já estava trabalhando, então? No primeiro semestre já, trabalhava voluntariamente na biblioteca pública. Aí, no segundo semestre, eu comecei a trabalhar numa escola, como bibliotecária, aí surgiu no terceiro semestre uma vaga naquela biblioteca infantil, na Lucília Missing. Nossa Senhora, você sentiu no... Aí eu adorei, maravilhas. Porque eu já conhecia, na verdade, o menino que fazia estágio lá. Aí eu falei para ele, olha, quando você sair de lá, você me fala, porque eu quero trabalhar nessa biblioteca. Aí ele falou. Aí eu comecei a trabalhar lá. Aí depois eu trabalhei na Procuradoria do Estado, como estágio também, fiquei 2 anos. Daí, né, nessa foi um dos estágios que eu mais gostei. Aí nessa época eu pensei, não, quero ser bibliotecária jurídica, vou fazer direito, né? Mas assim, cada biblioteca que eu trabalhava, eu adorava, eu achava que todas, gostava de todas. Quando eu fui para a escola, eu sou uma pessoa bem intensa, assim, na verdade, né? Quando eu gosto de uma coisa, nossa, eu quero me aprofundar naquilo, eu quero ser especialista naquela coisa. Então, quando eu estava na escolar, eu achava o máximo a biblioteca escolar. Depois, quando eu fui para especializada infantil, eu achava aquilo o máximo. Mas a que eu fiquei mais tempo mesmo foi na Procuradoria-Geral do município. E, bom, aí me formei. Nisso você estava estagiando? Durante toda a faculdade eu fiz estágio em bibliotecas diferentes, né? Legal, legal. E foi, na verdade, a trajetória foi a seguinte: primeiro foi a biblioteca na pública, depois foi a infantil, a escolar e, por último, a Procuradoria-Geral do município. Qual que você mais gostou delas? Hã? Qual que você mais gostou delas? Pois é, eu acho que no fim eu acabei gostando mais da Procuradoria porque eu fiquei 2 anos, foi que eu fiquei mais tempo. Eu tinha muita autonomia na biblioteca como estagiária. Isso faz toda a diferença. Então o trabalho acabou eu acabei como é que se diz? Eu acabei me envolvendo mais com esse trabalho, com essa biblioteca. Eu vi o meu trabalho, foi bem valorizado, também me dava muito bem com o meu chefe, que continua, acho que até hoje lá, Ronaldo Bellini, um queridão. Ele não era bibliotecário, né? O meu chefe era advogado, então era bem legal, era a questão da multidisciplinaridade, né? Quando tem várias pessoas da mesma área trabalhando junto, geralmente o trabalho fica bem melhor, porque um contribui com a experiência, com o conhecimento que ele tem naquela área, e fica super legal. Com certeza as ideias, né, vindo de várias áreas diferentes. Parece que ela acaba sendo mais criativa no final, né? Porque cada um tem o seu know-how ali da sua área e você vai pegando um pouquinho de cada. Exatamente. Aí às vezes a gente pega um pouquinho que é melhor de cada ideia e monta uma ideia super final, legal. resultante. Super legal, porque, por exemplo, um bibliotecário sempre vai tender a ser mais técnico, né? Em compensação, por exemplo, na biblioteca jurídica, o advogado ele vai ter o conhecimento, ele vai ter mais informação. Tinha muita coisa que eu tinha que perguntar para ele. Isso aqui é de que área do direito? Né? Eu tenho que classificar onde é que eu coloco. Aí também tinha uma outra pessoa que era da letras, que trabalhava lá, que a gente tinha um acervo de literatura também. Então, né, eram várias ideias, várias coisas. A biblioteca pública tinha muita gente de tudo que era área também, então era bem interessante mesmo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem uma escola nos Estados Unidos chamada Singularity, que não sei se você conhece, mas é da NASA junto com o Google. E que o que ela faz é juntar pessoas para estudarem sobre inovações, e ela pega ela tem a característica de fazer aulas multidisciplinares, assim, com várias pessoas de várias disciplinas diferentes, na verdade, né? E aí ela vai incentivando a criatividade dessas pessoas, ensinando o conceito de imaginação, criatividade e inovação, né? E isso é muito interessante, porque através dessa
através dessa quantidade de pessoas de várias disciplinas diferentes do mundo inteiro, eles tentam descobrir qual vai ser a próxima, ou inventar a próxima inovação que vai impactar o mundo, sabe? Isso é muito interessante, porque são ideias, cara, realmente inovadoras nesse lugar. Com certeza. Muito legal essa questão de multidisciplinaridade. Porque aí uma pessoa tu tem um olhar diferente sobre a mesma coisa, né? Cada pessoa tem um conhecimento, então um passa conhecimento para o outro. Acho que esse intercâmbio, né, é muito importante para o teu conhecimento, né, para te levar isso para a tua vida também. Com certeza. Bom, e aí, assim, eu queria que você falasse também agora sobre quando você chegou na parte de coordenação e tal. Ah, tá. Aí, bom, mas antes disso tudo, eu me formei. No dia que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa que, na época, era Copesul, hoje é Braskem, é uma petroquímica. E aí uma colega falou, Rosana, olha só, tem um trabalho, não sei o que, lá na Copesul, tu não quer trabalhar lá? Aí eu, mas pois é, eu tenho que viajar. Ela, bom, é um trabalho de um mês, era um trabalho temporário. Eu, nossa, um mês, era exatamente o tempo que eu ia levar para viajar. Eu tive uma semana para me conseguir organizar minha viagem, né? Porque 40 dias depois da minha formatura eu já ia viajar. E aí eu comecei a trabalhar nesse lugar, e, né, mais dinheiro, tudo. Pensei nisso, mas vai ser legal, vai ser mais dinheiro para me levar, tal. Foi um trabalho bem interessante. Foi meu primeiro trabalho de bibliotecária. Beleza. E passava o tempo inteiro classificando, catalogando. Eu me lembro que no último dia que eu estava lá, o chefe lá do setor, ele me chamou e falou assim, olha, eu vou te ser bem sincero, eu achei que tu não ia conseguir terminar tudo isso. Meus parabéns, quando tu voltar da Austrália, tu me procura, e me deu o cartão dele. Porque era muita coisa, gente, era assim, ó. Imagina uma petroquímica enorme, um monte de software, era todo software da empresa, foi muito legal, assim. E eu lembro que Olha o que eu acho mais bacana é isso. Você está falando que era uma coisa que o chefe da área achou que você não ia conseguir nem terminar. E você falou assim para mim: caraca, Rodolfo, foi muito legal. Caramba, isso era um desafio tão grande assim. E você vira e fala: cara, foi muito legal. Eu acho que você encara o desafio de uma maneira totalmente diferente, sabe? Então, a pessoa que vai pegar aqui e falar: que saco. A produtividade dela com certeza vai ser muito diferente. Não, sabe que assim, ó, eu tenho algumas características, assim, que trabalhos que as pessoas, a procuradoria mesmo, antes de eu ir trabalhar lá, a menina que fez estágio lá falou que era horrível. Ela disse que era horrível, que era um lugar horrível, que ela não se dava bem com as pessoas. Gente, foi meu melhor estágio, sabe? Porque o que ela achou ruim foi exatamente o que eu achei legal. Cheguei lá, os livros, não tinha um bibliotecário lá, né, responsável pela biblioteca, então os livros estavam todos bagunçados, tudo fora de lugar. Sabe aquela coisa de tu pegar uma coisa que não tá nada pronta e tu conseguir materializar aquilo, e depois tu vê que tu conseguiu dar conta? Eu vejo isso quando eu compro um prédio. Assim, quando eu compro um prédio, eu olho e caraca, que maravilhoso, isso aqui tá pronto, olha como tá todo mundo achando muito bom. E foi eu que fiz. Aí, caraca, você que fez, que não tem coisa melhor quando vê um projeto pronto, assim. Eu acho que é a melhor realização, é uma coisa assim que não, para mim, assim, é uma coisa que não tem explicação, sabe? O prazer que me dá, assim, quando eu vejo uma coisa. Com certeza, é muito bom mesmo. E aí o mais engraçado, né? Aí voltei da Austrália, querendo voltar para a Austrália, e aí falei, pai, olha, eu quero trabalhar na minha área. Mas por quê? Não sei o quê. Pai, eu fiz uma faculdade, eu gosto, não sei o quê. Não. Bom, aí ele entendeu. Aí, quando eu falei isso, né, tipo, quero trabalhar com... É aquela coisa a gente jogar para o universo, que a gente tinha conversado um tempo atrás. Faz toda a diferença, com certeza. A gente planeja uma coisa que a gente quer e as coisas acabam vindo. Aí, recebi um e-mail, tipo, biblioteca bomba. Era esse o assunto do... Biblioteca bomba. Biblioteca bomba. Aí era uma amiga, tá? Que ela enviou um e-mail para algumas pessoas dizendo que tinha uma vaga numa biblioteca de uma empresa. Só que... A biblioteca bomba. Que era mais ou menos como essa da Procuradoria. Era uma biblioteca que estava totalmente desorganizada e eles queriam reorganizar a biblioteca. Aí, nessa época, eu já estava fazendo uma especialização em gestão cultural, que, basicamente, essa especialização era fazer projetos.
né? E aí, acabei aplicando muito desses projetos nessa biblioteca. Acabei criando um centro cultural nessa empresa e trabalhei sozinha. Classifiquei, cataloguei todos os livros, coloquei na base de dados. Eram também muitos livros e eu fiz tudo isso sozinha. E foi outro desafio bem grande também. E foi um trabalho também temporário de 3 meses. 3 meses. 3 meses. Nossa. Aí eu pensei assim, tá, que legal. E eles pagavam muito bem. Eles pagavam muito bem. Tipo, eu continuei trabalhando com meu pai e trabalhava lá 3 vezes por semana. No final, comecei a trabalhar, acho que 5, porque para terminar, né, as coisas. Porque como depois de 3 meses, tu cria vínculo com a empresa, né? Trabalho temporário é só até 3 meses. Então, eu tinha que terminar em 3 meses tudo. E aí, assim, eu pensei, nossa, eu ia terminar em outubro, eu ia terminar minha especialização e eu ia tirar uma super férias. Olha só. Cheia do dinheiro. Excelente. Aí, só que aí, terminei uma semana, eu acho, depois, me liga uma pessoa perguntando se eu não quero trabalhar na Secretaria de Cultura. Aí eu não sabia bem, o que era. Para coordenar o sistema de bibliotecas. Que legal, mas eu nem sabia direito o que envolvia esse trabalho, né? Aí fui lá, e aí fiz a entrevista, aí eu desci, quando eu estava lá embaixo do prédio, era um prédio de 19 andares, ele me ligou, oi, Rosana, onde é que tu tá? Eu disse, tô aqui ainda, tô indo embora. Tu pode subir aqui? Aí eu subi, ele, olha só, gente, eu gostaria que começasse amanhã. E foi assim. Foi bem assim. Caraca, que massa. Porque, na verdade, era um trabalho que já estava em andamento. Eles estavam com o edital já pronto para modernizar bibliotecas no estado todo. E o bibliotecário tinha saído. O bibliotecário tinha sido demitido, eu acho. E aí eles precisavam de uma pessoa urgente para tocar aquilo. E aí eu me lembro na entrevista também, como a minha especialização era em gestão cultural e eu estava fazendo o meu projeto era sobre um centro cultural, eu estava lendo muita coisa sobre bibliotecas em geral, biblioteca pública, e o conceito que eu tinha de biblioteca era muito parecido com o que o secretário tinha também, que a biblioteca era um centro cultural, que era aberta para todo tipo de pessoa, que ela era um ambiente vivo, dinâmico, era o mesmo conceito. Então, era muito para ser mesmo, assim, acho que entrou em sintonia com aquilo que eles estavam precisando, né? E assim, aí foi 3 anos de trabalho, assim, intenso mesmo. Na verdade, conversando uma experiência cultural aí que vocês implementaram de sucesso. Conta um pouco mais dessa história aí. Bom, a modernização de bibliotecas, né? Que foi o trabalho, assim, que me envolveu durante esses últimos 3 anos. A gente fez 3 editais, que os municípios no Rio Grande do Sul, eles recebiam, os municípios menores recebiam 20 mil e os maiores 55 mil reais para modernizar as bibliotecas. Aí essa modernização envolvia a compra de equipamentos, livros, computadores e mesas, era só coisas materiais, assim, eles não podiam, por exemplo, fazer reforma, coisa assim, porque envolve um outro tipo de licitação, era mais complicado. Então, o que a gente fazia? A gente fazia oficinas para ensinar as pessoas a fazerem projetos, para aqueles municípios que tinham essa carência, que não sabiam fazer projetos, nós ensinávamos ele, um projeto se faz assim, via qual eram as demandas, o que eles precisavam, porque, assim, na verdade, cada município do Rio Grande do Sul é muito diferente um do outro. Tem municípios que são muito ricos, outros são mais pobres, e as bibliotecas, por sua vez, são muito diferentes. Tem bibliotecas, por exemplo, que não são valorizadas, outras são. A maioria, eu posso dizer que não eram muito valorizadas. Mas, com essa questão da modernização, a própria prefeitura em si passou a ter um olhar diferente para a biblioteca, né? Porque era aquele ambiente lá que não tinha recurso nenhum, era o último lugar que, né? A cultura geralmente é o último recurso, né? Assim, que é valorizado e aplicado. Sempre é mais importante. Bom, com certeza, saúde e educação são super importantes, né? A gente não pode dizer que não é, mas a cultura também é tão importante quanto, né? Acaba sendo parte da educação, a cultura também, né?
Em alguns municípios é Secretaria de Educação e Cultura, mas aí esse recurso, como está junto, né, Educação e Cultura, dificilmente ele vai para a cultura, geralmente eles são aplicados mais nas escolas, mais na educação mesmo, né? Entendi. Enfim, então, assim, foi muito legal, teve bibliotecas que fizeram trabalhos incríveis, projetos incríveis, até o prefeito reformou a biblioteca, ou passou a biblioteca para um lugar maior, passou a biblioteca, sabe, começou a acontecer, porque às vezes a gente também começou a fazer capacitação, né, para as pessoas que trabalhavam nas bibliotecas, que muitas vezes não eram bibliotecários, então não tinham nem noção, assim, às vezes, do que fazer numa biblioteca, então a gente dava muita ideia para eles, né, oficinas, encontros. Você revolucionou a biblioteca, então, poxa. Não sei se cheguei a revolucionar, né, também, mas espero que eu tenha feito algum... trancou aqui. Eu tenho certeza que se você fez aquilo que você fez nas outras bibliotecas, que eu já vi para mim, assim, caraca, você pegou, organizou as biblioteca bomba, e, sei lá, 3 meses, uma biblioteca. Eu fico imaginando o que você pegava uma biblioteca dessa pequenininha, o que você não fazia com ela. Você, ainda mais com as suas ideias, ensinando, tendo gente que já trabalha lá, entendeu? Você ensinando eles como que tem que ser, você sendo uma bibliotecária, e a pessoa, às vezes, sem ter nenhum conhecimento, o que você fazia de transformação naquele lugar. Eu acho que deve ser uma coisa muito grande, né? Pelo menos fico eu imaginando isso. Eu acho que algumas bibliotecas fizeram coisas bem legais. Eu acho que a maioria, assim, fez, né? Eu acho que eu consegui ajudar eles a se motivar, assim, né? Porque é interessante, né? Quando uma pessoa te dá um recurso, daqui a pouco tu tá ali num ambiente que tá esquecido, que ninguém tá valorizando muito, e daqui a pouco chega alguém ali, olha só, vai vir material novo, vai vir computador novo, vai ter livro novo, né? Mesma coisa, tu sai da tua casa ali com aquele teu computador velho e tal, aí tu compra um computador novo, tu fica todo entusiasmado, mexendo, né? Então, aquela biblioteca cheia de livro antigo, velho, empoeirado, daqui a pouco vem um monte de livro novo, dá até vontade de ler, né? Verdade. Bom, agora eu queria que você falasse agora como, nessa sua jornada toda aí, que eu tô achando muito interessante, como que você chegou onde você está agora, que eu quero que você fale. Pois é. Acho que a galera deve estar curiosa até agora. Onde é que eu tá? Onde você está? O que você está fazendo? Vamos lá. Faz o link aí da sua história aí de biblioteconomia até agora, onde você está. Tá, então foi assim, eu fiquei em Floripa, então, estudando um tempo, né, para concurso, fiquei uns 4 meses, mais ou menos, e aí eu tava super assim, que legal, você tá para concurso, que aí começou a não sair concursos, eu tava estudando para concursos na minha área. Isso em 2015. Em 2015. Aí eu comecei a estudar de março, depois que terminou o carnaval, acho que foi no comecinho de março, até março, abril, maio, junho, acho que foi em junho que eu decidi viajar. Aí o único concurso que tinha foi cancelado, o concurso que eu estava estudando. Aí eu me dei conta assim, gente, vou ficar aqui estudando o ano inteiro. Quando é que vai ser concurso? Se tiver, será que eu vou passar, assim, de primeira? E se eu não passar? Eu também não vou ter dinheiro para ficar me mantendo. Como é que eu vou me manter, né? Até quando que eu vou me manter? Sabe, meu dinheiro? E assim, eu tinha dinheiro para me manter, mas assim, bem restrito. E aí eu resolvi, nossa, eu acho que eu vou para fora, comecei a ver aquela vontade. Eu tenho 2 grandes amigas que moram, né? Uma mora em Nova York, a outra mora em Dublin. Vou para Nova York. Só que assim, ó, eu nunca me imaginei morando em Nova York antes. Na verdade, assim, eu costumo dizer, não foi eu que escolhi Nova York me escolheu. Porque simplesmente eu vou lá para ver como é que é, porque eu tô aqui como turista, né, a princípio. E aí eu já tenho meu visto mesmo, e vou para lá para experimentar, para ver como é que é. Bom, chegando aqui, parece assim, que tudo aconteceu, sabe? As portas se abriram, parece que eu fui muito mais acolhida aqui em Nova York do que em Florianópolis, porque todas as coisas que eu faço aqui, elas acabam dando certo, uma coisa vai chamando a outra, né? Quando eu vim para cá... Conta uma dessas coisas aí. Então, quando eu vim para cá, eu vim com muita humildade, do tipo assim, eu vim para fazer dinheiro, né, para voltar um dia para o Brasil com conhecimento, com inglês fluente, com grana para construir a minha casa, para
Ah, engenheiro aí. Já sei que é um engenheiro que eu vou contratar. Pode contar comigo. E então, eu tenho um monte de coisas, né? Assim, vários sonhos que eu acho que Nova York vai me ajudar muito, tanto na minha profissão quanto financeiramente. E também o que eu pensei, nossa, com o dólar em alta agora, olha que momento ótimo, né? Para vir para cá. E, de repente, a primeira entrevista que eu fiz aqui foi para ser dog walker, que é para caminhar com cachorros, passear com cachorros. E só que eu não fui admitida, né? Eles escolheram outra pessoa e eu fiquei bem chateada, assim, né? Meu Deus! Né? Tipo, mas fazia acho que uma semana. Deve ter ficado bem chateada, ou não? Tá tranquilo para você? Eu fiquei chateada, assim, porque, né, ninguém gosta de levar um não, né? E eu queria muito trabalhar. E a minha amiga falou, te prepara, porque não é tão fácil assim, ainda mais agora quando nevar, não é legal. Bom, enfim, fiquei chateada. Só que aí, de repente, veio uma coisa super legal, que era uma escola de imersão na língua portuguesa. É uma escola infantil. Então, a pessoa, para trabalhar lá, tem que ter o português fluente. Geralmente tem que ser nativo, né? Tem que ser brasileiro, de algum lugar que fale o português, porque tu tem que falar em português com as crianças, porque as crianças elas falam inglês entre elas pensam em inglês, então às vezes elas querem te responder em inglês e você tem que incentivar que elas falem o tempo inteiro em português. Você tem que falar o tempo inteiro em português com elas. E aí eu pensei, mas será que eu vou conseguir? Porque um dos requisitos era que a pessoa tivesse o curso de pedagogia. Aí eu falei com uma amiga, ela, não, mas vai, mesmo sendo bibliotecária, né, mostra teus projetos, tal, vê como é que é. Aí fui lá, conversei com a dona da escola e falei, olha, eu sou bibliotecária, mas eu gostaria de trabalhar aqui na escola, inclusive eu tenho um projeto que se chama Vinícius de Moraes, que é para trabalhar a questão da música e da literatura, né, com as crianças, através daquele disco Arca de Noé, né, aí mostrei para ela o projeto, ela achou super legal, ela falou assim, aí fui lá, fiz o projeto, as crianças adoraram, cantamos as músicas do Leãozinho, do Pato, e a partir de então, a gente tem trabalhado muito a música com as crianças, todas as atividades que elas fazem, a gente envolve música, né, e tipo assim, tu vê que elas ficam super compenetradas, para a língua é muito bom, para elas desenvolverem, né, a língua também, e tá sendo super legal, assim, eu tô amando esse trabalho com as crianças, e foi um trabalho super legal, assim, né, tipo, para quem chega aqui, assim, de início, já uma coisa meio que nessa área, né, meio afim com a minha área de bibliotecária, e aí também surgiu, eu comecei a trabalhar numa biblioteca brasileira como voluntária. Ah, que bacana. Tem uma biblioteca brasileira aqui, mas agora o meu tempo está super, assim, apertado, acho que eu tenho que deixar um pouco esse voluntariado de lado, né, porque eu vim aqui para fazer dinheiro também, então estou pensando um pouco mais nessa área financeira, e aí eu pensei assim, nossa, vou escrever para um blog, vou criar um blog para compartilhar com as pessoas, todas essas coisas super legais que eu estou vendo aqui, os museus, as bibliotecas, como é que funcionam, como são, porque era algo que, quando eu estava no Brasil, eu pesquisava antes de vir para cá e não encontrava. Encontrava, tipo, existe a biblioteca tal, ela fica localizada em tal lugar, mas não com aquele olhar de bibliotecário, aquela coisa que a gente que é bibliotecário quer saber, tipo, qual é o software que eles usam, como é que eles catalogam, como é que eles classificam, como é que os livros são guardados. Por exemplo, eu não sabia que a biblioteca de Nova York, a biblioteca, no caso, a principal, né, que eles têm uma principal enorme, linda, e tem várias outras espalhadas, cada esquina de Nova York tem uma biblioteca, e elas têm aula de inglês gratuita para quem é de fora, elas têm curso de fotografia, tem curso de computação, tem curso de tudo que é coisa que pode imaginar, tudo gratuito, tem exposições, tem oficinas de arte, tem 1 milhão de atividades para fazer nas bibliotecas. E aí eu não sabia várias coisas que eu fiquei, nossa, que legal que tem isso, eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas. Daí eu pensei nisso, mas eu não consegui ainda desenvolver esse blog, que é um projeto futuro, né, que eu quero me organizar para fazer isso. E aí eu vi que uma menina estava chamando para escrever no blog dela, ela precisava de alguém para escrever 3 vezes por semana no blog, e aí eu fui conversar com ela e disse, olha só, eu estava pensando em escrever um blog, eu adoro escrever, adoro pesquisar, né, as coisas,
E aí ela falou, então vamos fazer um teste, faz um, né, um texto aí e tal, me manda. E eu dei, se for legal, ok. Aí o primeiro que eu fiz foi sobre street art, né, em Nova York, que tem muito, arte de rua. E aí ela achou legal, e aí comecei a desenvolver esse trabalho com ela. Também. Agora então, você está escrevendo um blog. Agora estou escrevendo num blog, né, como colaboradora, o nome do blog é Nova York Você. E aí, no fim, acabei me envolvendo nos outros projetos também dela, que ela tá, agora a Marina, ela começou a gravar vídeos sobre Nova York, aí eu vou lá, ajudo ela nos vídeos, aí, no fim, eu tô me envolvendo cada vez mais com o blog e com a escola também. Então, são projetos bem legais e eu pretendo, sim, poder compartilhar o máximo de coisas que eu puder com as pessoas que estão aí, absorver o máximo de informações e de conhecimento possível nesse período que eu estiver aqui. Cara, assim, aprender bem a língua, aprender eu acho que você podia mesmo realmente criar um blog, porque acho que se você criasse um blog, você gosta tanto disso, principalmente dessa área de bibliotecas, que você podia fazer um blog referência de como são os lugares do mundo, como a biblioteca é em cada lugar do mundo, para a galera ter como referência. Você ia ser a bibliotecária referência do mundo, assim. Olha, eu ia adorar fazer. Eu acho que você ia fazer com tanto coração isso, porque eu vejo que toda vez que você fala isso, você fala com coração, sabe? E quando você faz e fala uma coisa com coração, é totalmente diferente a sua energia em relação a isso. A energia que as pessoas olham você fazer isso, ao amor que você coloca nas palavras quando você faz isso. Acho que faz toda a diferença. E assim, eu acredito que se você virasse para mim e falasse assim, Rodolfo, eu vou fazer isso, cara, você ia... Ainda mais se você colocasse esse blog em inglês, que aí o mundo inteiro ia ver, caramba. Mas esse é o projeto mesmo, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer isso, assim, tu adivinhou? Porque eu gostaria muito de conhecer as bibliotecas, e eu ia adorar poder compartilhar isso, assim, com as pessoas, né? Mas isso pode ser um projeto de vida mesmo, assim, um sonho. Legal. E eu acredito muito em você, porque eu acho, porque assim, você luta pelo que você quer. Isso é uma coisa que desde quando eu te conheci, é uma coisa que eu admiro em você. Você sempre luta pelo que você quer. E assim, eu queria até te reconhecer por isso, sabe? Porque isso me inspira. Isso é uma das coisas que fez o cara, eu tenho que fazer uma entrevista do HeroCast com a Rosana, porque ela me inspira. Todas as pessoas que me inspiram de alguma forma, mas é verdade. Todas as pessoas que me inspiram de alguma forma, assim, eu sei que me inspira, então eu quero pegar um pouco de você, desse seu coração, dessa coisa boa que você passa para frente e espalhar para mais pessoas, que eu sei que pode ajudar mais pessoas essa mesma história sua. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, se você quiser também, não é obrigado. Se você quiser falar alguma coisa para as pessoas e tal, sobre sua história de vida, sobre as coisas que você faz, essa sua garra essa garra que você tem aí para sempre chegar nos seus objetivos, para mim é fenomenal. E aí eu queria que você deixasse um ensinamento que você teve com o tempo, enfim, fique à vontade. Eu acho que assim, com o tempo, né, com essas experiências todas que eu tive, eu acho assim que duas coisas são super importantes na vida. Uma é ter coragem, né, de fazer as coisas, chutar o balde quando a coisa não tá legal, quando você tá vendo que a coisa tá muito difícil, quando a coisa é muito difícil é porque aquela coisa não é para você. Por exemplo, quando eu queria muito ir para a Austrália, eu queria fazer de tudo, e aí começou a acontecer um monte de coisa que não deu certo, aí eu, desisti. Quando eu quis ir para a Austrália, muita gente me falava, mas como é que tu vai ir? Aí diziam, pensa bem, vai deixar tudo aqui, não sei o quê, parará, aquela coisa toda. Eu peguei e fui, não quis nem saber, não quis nem olhar para trás, porque tu tem que ter muita coragem mesmo para morar num outro país, porque toda a tua referência, todas as pessoas que tu conhece, tudo ficam aí, né? Então, é bem difícil lidar com a saudade, é o preço que a gente paga, né? Por morar em outro lugar. Se por um lado tu aprende muita coisa, se por um lado tu vê coisas novas a cada dia, tu vivencia coisas, tu aprende. Por outro lado, também tem essa parte de tu deixar teus amigos, deixar tua família, deixar as pessoas que tu ama. Isso é a parte que dói. Mas também tem a contrapartida. Acho que tudo, né, na vida vai ter os prós e os contras. Mas eu acredito que essa experiência de morar fora, ela é única.
ela é válida porque tu aprende a viver, tu aprende outras línguas, outras culturas, né? Tu te conhece, é autoconhecimento, né? Então, eu acho assim, ó, acredita, o que tu quiser, acredita que vai dar certo, e se não der certo, outra coisa muito melhor vai acontecer. Porque todas as vezes que alguma coisa não deu certo para mim, aconteceu algo muito melhor. E eu acho que outra coisa também, eu acho que Não, show de bola, eu tô achando show de bola, porque você fala isso com tanta paixão. E assim, às vezes as pessoas, depois de um tempo, param e falam, eu não tenho mais que correr mais riscos, eu não tenho. Se meu sonho não aconteceu até agora, é porque não era para acontecer e tal. Eu gosto muito da história do 99% hard work e 1% iluminação, né? Aquela luz que você tem ali. Então, assim, eu acho que realmente, quando você corre atrás do seu objetivo, quando você soa atrás dos seus objetivos, fica suando, corre atrás mesmo, trabalha duro, eu acredito que você consegue sim chegar lá, sabe? E, enfim, eu acho que a gente tem que se conhecer muito, saber exatamente quem a gente é e o que a gente quer, e jogar para o universo. Muitas vezes a gente tem que jogar para o universo sempre nos nossos caminhos, tem que estar sintonizado, perceber os sinais, que as coisas acabam acontecendo. Para todo mundo. Com todo mundo é assim. Não, beleza, show de bola. Não, então é isso, Rô. Eu acho que a gente conseguiu conversar tudo que eu acho que do HeroCast. Eu vou conseguir tirar muitos mindsets, porque a nossa conversa foi muito boa e foi muito longa. Então vou tirar muitas coisas dessa conversa ainda. Quando eu jogar e trabalhar ela para poder publicar, vai sair muita coisa bacana aí. Mas então é isso, Rô. Então é isso, Rô. Muito obrigado pela sua paciência. Eu que agradeço, adorei. Muito obrigado por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí para tentar motivar mais pessoas, para ajudar todo mundo, às vezes ajudar aqui que você nem conhece. Mas muito obrigado. Quero te reconhecer de novo por ter dedicado esse tempinho aí pela gente. E é isso aí, galera. Um abração para todo mundo. Obrigado, Rô. Um abração para todo mundo. A gente está acabando mais um HeroCast. Fique esperando aí pela próxima entrevista, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Dá um tchauzinho aí, Rô. Valeu, até mais. Tchau.